about yourself. Uma das perguntas mais importantes e eu me atreveria a dizer, inclusive, mais difíceis de uma entrevista de emprego em inglês. Para você que está assistindo essa aula pelo YouTube, allow me to introduce myself. Eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês e recrutadora profissional. Mas o que isso significa exatamente, recrutadora profissional? O que é isso? Aquela pessoinha que fica do outro lado da mesa entrevistando os candidatos, que faz papel de vilã também em algumas situações. Estou me dirigindo especificamente a você porque a galera do Instagram mais ou menos já me conhece e eu vou deixar o meu arroba do Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Porque do dia 8, não no dia 4, no dia 4 nós temos uma aula, mas eu vou falar disso mais tarde. Do dia 8 ao 11 de abril, eu vou estar trazendo 4 aulas no Instagram. Então é importante que, se você se interessar por esse assunto, por esse tema, pela entrevista de inglês, então é importante você entrar lá também para conseguir acompanhar essas aulas. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas se você assistiu Gossip Girl, você não vai ter nenhum problema em me encontrar. Jenny Humphrey, mentora. So, tell me about yourself. Por que essa pergunta descoloca tanta gente? Por que desqualifica tantos candidatos em uma pergunta, em princípio, tão simples? Simples, porém importante. Tell me about yourself. Eu vou repetir ao longo dessa aula inúmeras vezes e por alguns motivos. É muito importante que nós treinemos o listening. Eu não sei quem vai te entrevistar. Se vai ser um americano nativo, se vai ser um britânico, se vai ser um brasileiro ou brasileira falando inglês. Então é importante que você entenda as diferentes pronúncias para essa pergunta, ok? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Muda um pouquinho, mas o importante é que você se sinta confortável. Entendi a pergunta, agora vamos para a resposta? Mas por que ela é tão difícil? Por que ela desqualifica tanta gente? Em princípio, porque é uma pergunta aberta. Entre aspas, você pode responder o que você quiser. Não é uma pergunta de sim ou não. Não é aquela pergunta como, por exemplo, cite 3 qualidades, ou por que você se sairia bem nesse cargo, bem específica, direto ao ponto. Geralmente, tell me about yourself é uma pergunta que leva para reflexão. O que acontece é que, quando você tem na sua cabeça a opção de eu posso falar o que eu quiser, surge a seguinte dúvida: será mesmo? Será que você pode responder o que você quiser? Será que essa pergunta não tem resposta certa e errada? Vamos entrar nisso aqui exatamente agora. O objetivo dessa aula é te preparar não só para a entrevista de emprego, mas para a resposta que te qualifique, que te diferencie da concorrência. Primeira coisa que você precisa entender. Nós recrutadores, e eu estou dizendo nós por quê? Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor aqui. Sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês e recrutadora profissional. O que isso significa? Que ao longo da minha carreira, eu ajudei a contratar inúmeras pessoas na Inglaterra para uma multinacional inglesa. Se você está assistindo isso de fora do Brasil e você teve o privilégio de estar em Wembley, no estádio de Wembley, assistindo o jogo entre Brasil e Inglaterra, com o gol do nosso Hendrick, provavelmente a pessoa que te serviu a cerveja foi contratada por mim. Então eu espero que você realmente tenha sido bem tratado ou tratada nesse estádio. O que eu quero dizer com isso é que passei pela experiência de entrevistar inúmeras pessoas, inúmeros candidatos e candidatas qualificados, com um currículo excelente, senão vamos combinar que não teriam chegado até o processo da entrevista. E essa pergunta é capaz de destruir as suas chances. Hoje eu brinquei trazendo um pouquinho a metáfora do Titanic. Não vou entrar nesse assunto, você não quer saber, não é nada interessante, mas imagina um barquinho por causa de uma resposta. Infelizmente pode acontecer. Nós recrutadores geralmente levamos 3 minutos para julgar quem passa para a próxima fase e quem já para ali. Você pode pensar, caramba, Jenny, injusto, fica ali 20 minutos fazendo entrevista, sendo que em 3 você já sabe. Mas é precisamente para que o processo seja justo, para te dar tempo de passar por todo o processo, por toda a etapa da entrevista. Mas geralmente, gente, em 180 segundos, nós já conseguimos analisar quem, entre aspas, vale, porque vamos combinar que todo mundo vale, todo mundo tem o seu valor. Nós estamos vivendo uma era perigosa, que é pensar que as pessoas são descartáveis, ou tratá-las como pratos descartáveis. Não são. Todo mundo tem o seu valor e não é porque você, de repente, não se saiu bem na entrevista que você não tenha o seu. O fato da entrevista é
treinamento. Você precisa entender que na vida, não só em uma entrevista de emprego, mas na vida nós temos uma única chance de causar uma boa impressão. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É ali, é na hora, e na entrevista de emprego, em 180 segundos, nós recrutadores já criamos uma impressão sobre você. Por isso que a resposta adequada é tão importante. É o que vai decidir se você se destaca, se você passa para a próxima fase ou se a sua candidatura já se destrói ali. Mas realmente, quando eu pergunto como recrutadora, "So, tell me about yourself", o que eu quero dizer? Qual é a minha intenção por trás dessa pergunta? Isso vai te ajudar muito a entender a resposta. Eu vou te trazer um modelo de resposta. Eu não vou ter a arrogância aqui de dizer que é a resposta perfeita, apesar de ser, mas eu vou te dizer que é a resposta que vai te destacar, te diferenciar da concorrência, te tirar ali do meio de todo mundo. É aquela resposta que faz o recrutador ou recrutadora ficar, caramba, nossa, esse tipo de reação é o que nós queremos, certo? Então, primeiro vamos entender o que eu quero dizer quando eu te faço essa pergunta. "So, tell me about yourself", com um sotaque um pouquinho mais britânico. "So, tell me about yourself", com um sotaque mais americano e standard. Aqui é importante nós termos em conta uma série de situações. Eu estou perguntando, levando para o português, me conta mais sobre você. Me diz um pouco mais sobre você. Essa é a pergunta que está sendo feita. Geralmente, o que acontece? Então, eu nasci em tal lugar, eu cresci brincando de tal coisa, eu estudei tal coisa, mas você percebe que todas essas informações provavelmente já estão no seu currículo? E outra, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou olhando do ponto de vista da empresa, como recrutadora, sem querer ser sem educação já sendo, não me interessa de onde você nasceu. Uma vez eu assisti um episódio, eu não lembro o nome do seriado, mas era com a Marinette, e uma nova personagem estava chegando ali, e eu não lembro nem o nome da atriz que fez Marinette. Olha só, imagina se eu dependesse de decorar perguntas e respostas para passar na entrevista de emprego, olha que desastre seria isso. E ela foi se apresentar e ela falou, a Marinette disse, Marinette, e ela falou Ipanema. E a Marinette respondeu com toda a educação que ela não tinha, não perguntei de onde tu veio. Basicamente, o recrutador não se interessa, não está perguntando de onde você veio, o que você fez, como você cresceu. O ponto de vista aqui, a perspectiva é da empresa. A nossa intenção ao perguntar "Tell me about yourself" é, no fundo, e é nisso que eu quero que você pense. O que você traz para a empresa? Qual é o benefício de te contratar? O que você vai aportar para a empresa? É a visão empresarial de o que você agrega. Só que eu pergunto, "Tell me about yourself", porque eu te dou a liberdade de deixar você falar do que você quiser. Portanto, entendendo a minha intenção, o que há por trás dessa pergunta, você vai perceber o porquê a resposta ideal é voltada para o meio empresarial. Portanto, vamos ter bem claro, não perguntei de onde tu veio. Não me interessa, com todo respeito, o seu background, o que existe por trás. Só que aí você poderia me dizer, beleza, Jenny, super tranquilo, eu vou decorar a pergunta e decorar a resposta que você vai me dar. Não vai funcionar. Por quê? Geralmente, essa pergunta pode ser mudada simplesmente com um adendo. Imagina que ao invés de dizer só "Tell me about yourself", eu digo "So, tell me about yourself and your background". Aqui sim, acrescentei "and your background" ou "background", tanto faz, tá? Sotaque não é erro de pronúncia. Inclusive, eu tô pensando em criar um sambinha sotaque, não é erro de pronúncia. Vocês podem perceber que cantar não é o meu forte, mas vai te ajudar a entender isso. Você tem que se preparar para ouvir diferentes pronúncias. Background, background. E assim vai te ajudar também a perceber que se você cometer um pequeno deslize ali, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão de erros, tá? Para que você se tranquilize durante esse processo que por si só já é estressante. Portanto, se eu acrescento alguma coisa na pergunta, a sua resposta muda. Aqui eu tô te falando que o recrutador não se interessa pela sua história, por de onde você saiu, de onde você veio.
a não ser que ele acrescente esse pequeno adendo. Tell me about yourself and your background. Aí já mudaria para você acrescentar um pouquinho sobre a sua história, sobre de onde você veio, certo? Então, partindo desse princípio que decorar não funciona, deixa eu te trazer um exemplo prático. E eu juro para você que eu sou boa pessoa, tá? Vamos já combinar isso aqui. Certa feita, eu acho hilário quando alguém começa uma história dessa forma. Tem uma certa vez, em uma entrevista da qual eu participei, que o currículo era muito bom, o candidato também era muito bom, mas era muito nítido, era muito notório que estava tudo decorado. A pergunta e a resposta decoradinha ali. E aí, o que eu fiz? Eu percebi, e o cargo, ele era para a área de marketing, criatividade. Vamos combinar que se você está participando de um processo seletivo de criatividade, para um cargo que exige criatividade, você decorar a pergunta e a resposta fala um pouquinho mal sobre a sua capacidade de ser criativa, certo? Vamos partir disso. Eu percebi que as respostas estavam decoradas e não é isso que nós estamos procurando. Na entrevista de emprego, você precisa ser você mesma. Só que, claro, deixa eu já deixar claro isso aqui. A melhor versão de você mesma. Pensa na entrevista de emprego como um primeiro encontro. Mas não um encontro com aquele ficante sem graça do Tinder. Não, um encontro com the love of your life. Tá? É o primeiro encontro com o amor da sua vida. Então, obviamente, você quer causar uma boa impressão. Na entrevista de emprego é a mesma coisa. E nesse caso, esse candidato estava muito decoradinho. Aí, o que eu fiz? O cargo era de criatividade, então nós tínhamos ali uma pergunta que acaba sendo comum, às vezes não tem nada a ver com o cargo em si, né? Mas ultimamente estão usando quase em todas as entrevistas de emprego, que é, se você pudesse ser um animal, que animal você seria? Obviamente, eu imagino que ele tinha decorado ali a resposta ideal, existe todo um porquê por trás dessa pergunta, a parte ali que já não cabe a mim, que é a parte dos psicólogos e psicólogas, já entram no porquê desse animal, né, o que esse animal representa. Enfim, fato é que a pergunta era essa. Eu dei um toquezinho no meu companheiro e deixa essa pergunta aqui que eu faço. E aí, eu fiz a mesma pergunta até uma vírgulazinha no final, tá? Por isso que eu reiterei que eu juro que eu sou boa pessoa. Mas eu precisava passar por isso porque o cargo era para criatividade. E eu fui e disse: se você pudesse ser um animal, que animal você seria? Vírgula, um colibri ou um beija-flor? Para quem não entende nada de pássaro, como é o meu caso, eu acho que seria basicamente a mesma coisa. E aí a pessoa poderia simplesmente responder: tanto faz, são pássaros, são livres, e inventar uma resposta criativa. Ok. O candidato congelou, travou, ficou uma situação de um silêncio, uns 30, 40 segundos que naquele momento pareceram eternos, um silêncio enorme. Ele não soube o que responder, porque a entrevista estava decorada. Qualquer resposta teria servido. Beija-flor, porque eu acho mais bonito. Colibri, tanto faz, os dois são pássaros, os dois voam, e é exatamente o que eu quero fazer na sua empresa, voar, ou te levar para voos mais altos. Qualquer coisa. Fato é que, passados esses 40 segundos, o candidato respondeu: I don't know. Eu não sei. Obviamente, ele não conseguiu o emprego. Então, decorar nunca é uma boa opção. Assim como mentir no currículo, tá? Mentir no currículo já te destrói ali na própria entrevista. 82% dos recrutadores afirmam que, se eles percebem que o candidato está mentindo no currículo, já desqualificam o candidato, e 63% nunca mais dão a oportunidade para esse candidato. É como se te colocassem ali em uma listinha negra das entrevistas de emprego. Então, se eu não posso decorar, mas eu já sei o que essa pergunta significa, eu já sei por que ela é feita. Então, vamos entender. O que a empresa busca? Alguém que agregue valor. So, tell me about yourself. A pergunta ela está sendo: me conte sobre você, ou me fale sobre você. Mas um dos principais erros, além de você contar a sua história de vida: eu nasci de 8 meses e 15 dias porque minha mãe teve pré-eclâmpsia e a partir disso eu sou um bebê prodígio. Não me interessa. Tá? Eu quero saber da sua trajetória profissional. E outra, você reparou em quantas vezes eu falei eu na frase? Eu nasci de 15 dias porque minha mãe teve pré-eclâmpsia e eu sou um bebê prodígio, blá blá blá, eu. Vamos focar na empresa, ok? Então aqui, o que acontece? Eu vou te apresentar
o que seria, dentro dessa resposta ideal, os 3 S's do inglês, tá? O S de success, strength, situation. Em português, nós podemos pensar como SPS. E com essa sigla, nós vamos montar a resposta ideal, independente do cargo para o qual você está aplicando, independente da situação que envolva. Desde que a pergunta, repito mais uma vez, seja simplesmente tell me about yourself. Se eu acrescento qualquer outra coisa nessa pergunta, a minha resposta vai mudar um pouquinho. Por isso que eu tenho que estar preparada para essa situação. Ok? Então vamos lá. Como que eu vou saber? Se o meu inglês não é alto, como que eu vou saber exatamente o que está sendo perguntado? Treinamento. Por isso que eu abri essa aula já reforçando e te convidando para estar comigo durante 4 dias, durante 4 aulas, do 8 ao 11 de abril, nesse mesmo horário, às 19 horas, ou 7 p.m., como você quiser chamar, tá? Vamos combinar que a entrevista de emprego é praticamente o passo final? Então você deve estar pensando, nossa, Jenny, 4 aulas para falar só disso? Vai ficar 4 aulas aqui falando sobre entrevista de emprego? Não exatamente, porque não existe entrevista de emprego se o seu currículo não for selecionado, certo? Então nós vamos começar do começo, começar do princípio. O meu objetivo é que você se destaque na entrevista de emprego, mas para isso o seu currículo precisa ser bom o suficiente para você ser chamada para a entrevista. Então nós vamos começar com o currículo. Palavras-chave que se destacam no currículo. Carta de apresentação, carta de referência, como que eu vou montar tudo isso em inglês? Como que eu vou me destacar até chegar nessa entrevista? E outra coisa, o que acontece depois de enviar o currículo? Eu fico ali, braços cruzados, esperando e torcendo para ser chamada? Não. Você sabia que você pode perfeitamente se destacar mais ainda fazendo follow-up? Então tudo isso é o que nós vamos ver do 8 ao 11 de abril aqui no Instagram. Então, mais uma vez, se você está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu arroba Jenny Humphrey Mentora, para que você possa estar com a gente nessas aulas do 8 ao 11 de abril. No link da minha bio, caso você ainda não esteja inscrita ou inscrito, você encontra no link, ali, você encontra na minha bio o link para você se inscrever. É importante se inscrever porque assim você tem acesso ao grupo. E lá no grupo é o único lugar onde você vai receber a apostila. Essa apostila traz exemplos de currículo que você pode simplesmente modelar para o seu caso. Exemplos de carta de apresentação, exemplo de cartas de referência, tudo isso em inglês. E as principais perguntas e os exemplos de resposta, como a que eu vou te trazer hoje. Ok? Caso você queira participar ou me ter ao seu lado durante esse processo estressante de entrevista de emprego, no dia 11 eu vou abrir as vagas oficialmente para o Job Interview Training. Então nós vamos passar 3 meses juntas, te preparando com treinamento e com simulado, tá? Com aulas ao vivo, para que você se destaque em todas as entrevistas de inglês que você quiser participar na sua vida. Então, eu ouço de muitos alunos, nossa, eu estou perdendo o sono com a entrevista de emprego em inglês. Então nunca mais você vai perder o seu sono, você já pode começar a dormir em paz. Então, vamos para a resposta. Sucesso. Ponto forte. Situação. SPS. Ok? O que nós vamos fazer aqui? Eu quero que você imagine uma situação onde você foi profissionalmente bem-sucedida. Tá? Nós vamos começar a nossa resposta com isso. So, tell me about yourself. Nós vamos abrir a resposta com um case de sucesso. Uma situação na minha vida onde eu fui bem-sucedida. Nós vamos alinhar essa resposta com um ponto forte, tá? Em inglês são 3 S's, mas esse S é a palavra strength, que inclusive nos meus stories de hoje eu estou trazendo a pronúncia. É uma palavra importantíssima, tem uma pergunta só sobre ela na entrevista, que é What are your strengths? Por exemplo, quais são os seus pontos fortes? E você vai usar essa palavra para responder essa pergunta. Essa aqui que eu estou trazendo, Tell Me About Yourself, e outras perguntas durante a entrevista, então você já consegue aí ficar treinadinha na pronúncia. E nós vamos encerrar com a situação, colocando na situação atual da empresa. Você vai perceber que a estrutura é muito simples. E aí, de repente, você vai me dizer, mas tem que ser em inglês, né, a resposta? Sim, tem que ser em inglês. Mas você pode perfeitamente se apoiar no seu idioma materno, tá?
Imagina uma entrevista de emprego em português. Ela já gera esse nervosismo por muito que o português seja o seu idioma. E o nervosismo, ele está baseado no fato de que, primeiro, você entende a importância da situação e, segundo, provavelmente você dá valor àquilo, você quer aquele trabalho. Do contrário, tanto faz. Você não fica nervosa quando algo dá no mesmo, quando tanto faz. Esse nervosismo, ele é multiplicado por 1000 vezes quando você está em um idioma que não é o seu. Não é o seu idioma materno. E nós, recrutadores, por muito que nós não aparentemos isso, nós temos coração, nós somos boas pessoas, nós entendemos a situação. Se em algum momento você ouvir uma pergunta, um comentário, e você não entender, pede para repetir. Pede para o recrutador te dar uma chance de refletir um pouquinho na sua resposta. Não existe nenhum problema. Tá? Nós não somos inimigos, nós estamos ali para ajudar e nós entendemos perfeitamente, com empatia, que é um processo estressante em português. Em inglês, então, muito mais. Ok? Então, treinamento. Ontem eu estava assistindo o jogo do Osasco, sou muito fã de vôlei, e por sorte o jogo foi tranquilo. Foi um jogo sem sustos, digamos assim, ao contrário do jogaço do Praia contra o SESI. E geralmente, quando eu estou assistindo, não foi o caso do jogo de ontem, mas geralmente quando eu estou assistindo, eu me envolvo muito. Óbvio, eu sou torcedora fanática. Eu sempre estou lá assistindo os jogos em Osasco. Quando tem set point e o meu time vai sacar bola para Osasco, uma das coisas que mais me tiram do sério é quando a minha jogadora erra o saque. Pelo amor, para não dizer outra coisa. Digamos que eu prefiro palavras de baixo calão, que não vem ao caso aqui. Imediatamente, assim que eu coloco para fora essa frustração por errar o saque, não só o Osasco, a seleção brasileira feminina principalmente também, eu imediatamente afirmo: Luiz Omar, põe essas meninas para treinar amanhã o dia inteiro o saque. Não pode errar saque em um set point, menos ainda em um match point. Treino, 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 repetição, repetição, repetição. Eu vou te mostrar como alcançar esse destaque e alcançar essa fluidez, que é diferente de fluência, no inglês, com o nível que você tem hoje. Treino, por isso que são 3 meses de treinamento, por isso são 4 aulas juntas no Instagram. É o treino o que te leva a um nível de confiança e de tranquilidade na entrevista, que te permita se destacar. Porque as habilidades você já tem, o seu valor já está aí. Você só precisa se expressar da melhor forma. Então você vai pegar uma situação de sucesso, onde você foi bem sucedida. Eu vou te mostrar. Pensa no meu caso. Eu sou mentora de inglês, então eu dou aulas, ok? Mentoria de inglês. Imagina que existe uma super escola de idiomas aqui no Brasil, com uma vaga para um trabalho maravilhoso e eu me interesso. Olha, vão pagar R$1.000 a hora. Opa, tô dentro. Ok, me candidato. Monto ali meu currículo estratégico, palavra-chave, ponto forte e entro ali. Beleza, meu currículo foi aprovado, cheguei na parte da entrevista. Aí, o recrutador vai e fala: So, Jenny, tell me about yourself. E eu começo assim. Tipo, cresci fora, então assim, falo inglês fluente, e aí eu vi a vaga de vocês e falei, seria legal, né, ganhar um dinheirinho extra, assim, dando as aulas, pagam bem, e além disso, é do lado da minha casa, é sair e entrar aqui já, não dá tempo nem de suar a roupa, são 30 segundos caminhando. Qual é a minha chance? Você acha que essa resposta é adequada? Mas então qual seria a resposta ideal? S. Vamos montar juntas? Sucesso! Ao longo dos últimos anos, eu ajudei inúmeras pessoas, inúmeros alunos a se destacarem, construindo o nível de inglês que eles precisavam para brilhar na profissão deles. Inclusive, eu tenho o depoimento de vários deles na minha carta de referência. Sucesso! Tá? O meu sucesso como professora e como mentora. Vou trazer para o meu ponto forte. Olha só como eu começaria. Um dos meus principais pontos fortes é a minha habilidade de identificar a necessidade pontual do aluno e adaptar o meu método para que ele se desenvolva da melhor forma e aprenda inglês no menor tempo possível. Meu ponto forte, minha habilidade. Olha como eu vou encerrar com a situação. O que eu estou procurando nesse momento é uma escola de idiomas que me permita ter a flexibilidade de não seguir um livro,
de adaptar para a necessidade real do aluno, colocar isso no ponto em que ele está nesse momento, adaptado para a rotina e ajudá-lo a se desenvolver. É isso o que a sua escola está procurando? Só. Resposta simples, aquela curta e grossa. Sucesso, ponto forte, situação. Vocês percebem que eu encerrei com uma pergunta? Geralmente, nós recrutadores estamos acostumados com candidatos passivos. Ali, só respondendo, e nós tendo o poder, o controle e tomando a iniciativa. Toda vez que você encerra a sua resposta com uma pergunta, você retruca, você devolve a bola. O que isso causa? Principalmente reflexão. Eu, como recrutadora, eu estou analisando a sua resposta assim que você vai respondendo. Você encerra com uma pergunta e traz a reflexão para mim de é isso que a minha escola está buscando. É isso que eu estou procurando. Você percebeu que quem faz a pergunta controla a situação? Tem o poder? E outra, é tão raro um candidato ter a confiança e até mesmo o atrevimento de fazer uma pergunta para o recrutador que só nessa parte você já se destaca. Muito provavelmente o recrutador não vai nem te responder, vai ficar como uma pergunta retórica, tá? Mas a sua intenção é demonstrar a sua confiança, a sua habilidade de comunicação e o controle. Você está tão tranquila que você controla a situação a ponto de responder com uma pergunta. Então você percebeu como eu fiz? Eu comecei com uma situação de sucesso. Depois eu levei para um ponto forte, onde eu citei uma das minhas habilidades, e aqui eu posso citar várias, e eu encerrei com a situação, dizendo o que eu estou procurando, coloquei com o que eu vou agregar, no caso do meu exemplo, para essa escola, e encerrei com uma pergunta. Aí você pode parar para pensar, tá, mas eu não sei fazer isso em inglês. Aí é onde nós vamos passo a passo. Primeiro que eu quero que você faça é, imagine que você está nessa situação e eu te faço a seguinte pergunta. Tell me about yourself. Ou então pensa em português. Me fale sobre você. E eu quero que você monte a sua resposta trazendo uma situação de sucesso profissional no seu trabalho. Tá? Você vai contar um caso de sucesso. E você vai enlaçar com a sua carta de referência. Inclusive, eu tenho meu chefe, eu tenho meus clientes na minha carta de referência. Depois você vai colocar a sua habilidade para alcançar esses resultados e você vai encerrar com a situação da empresa e perguntando, é isso o que a sua empresa está procurando? O ideal aqui é até mesmo você falar o nome da empresa, tá? Mas que pontos fortes eu escolho? Aqui é muito importante que você, obviamente, leia a descrição da vaga. Tá? Você se candidata para uma vaga que coincida, que faça sentido com as suas habilidades, suas qualificações e o seu currículo, certo? Imagina que eu, como mentora de inglês, vejo uma vaga de emprego maravilhosa para professora de coreano. E a vaga, eu vou além. A vaga ainda diz, você precisa morar na Coreia, ser descendente de coreano e falar coreano. Aí eu falo, mas tipo, tô desesperada, o que custa eu mandar? Vou mandar, vai que me pegam. Obviamente eu não moro na Coreia, por sorte. Segunda questão, eu tenho cara de coreana? Acho que nem puxando um pouquinho assim o olho, né? Terceira, eu não sei uma palavra sequer de coreano. Então não vamos sair atirando para cada lado, vamos qualificar um pouquinho as buscas, até para evitar perder o nosso tempo e perder o tempo da pessoa que está do outro lado, certo? A descrição do trabalho já te dá a resposta dos pontos fortes. Geralmente o trabalho pede, pessoa responsável, disposta a fazer hora extra. E aí você inteligentemente traz isso para os seus pontos fortes. Um dos meus principais pontos fortes é a minha habilidade de fazer horas extras sem que isso diminua a minha performance. Você enlaça ali os seus pontos fortes. Tá, Jenny, mas você está falando em português. Como ficaria isso em inglês ou como eu vou montar a minha em inglês? Caso você me queira do seu lado, nós vamos fazer isso juntas no nosso treinamento, no Job Interview Training. Caso você diga, tenho uma entrevista amanhã, eu preciso montar isso agora, porque a minha entrevista é amanhã e eu já quero esse trabalho. Você vai fazer o seguinte, escreve em português, caso o seu nível de inglês não seja tão alto assim, tá? Mesmo que você tenha uma total confiança no seu inglês, eu aconselho ainda assim corrigir. Então você vai usar aqui duas ferramentas importantíssimas que vão te ajudar, tá? Primeira, se
Se você escreveu em português, você vai precisar de um tradutor, certo? Por favor, não use o Google. Eu amo o Google, inclusive, se existe trabalho dos sonhos, esse é o Google, tá? Pelo menos o Google em Londres, ele é algo extraordinário. Você tem restaurantes de forma totalmente gratuita, então dá uma olhadinha no site que de repente você já participa do treinamento e garante o emprego dos sonhos no Google. Academia, cafeteria lá dentro, eu particularmente não tomo café, então essa parte eu pulava. Restaurante. Aí você vai falar pra mim, duvido que você só ia na comida brasileira. Gente, eu amo comida brasileira. Mas tem comida italiana, comida mexicana, inúmeras opções. Então, e o Google contrata todo ano inúmeras pessoas. Então, esse treinamento você pode perfeitamente aplicar para conseguir o trabalho dos sonhos e o Google provavelmente seja esse lugar. Mas não use o Google Tradutor. Ele não é uma palavra que eu uso em inglês, reliable. Ele comete muitos erros, tá? Então, eu vou te recomendar o Lingui. Se escreve com 2 Es, tá? Você vai no Google e digita Lingui, e aí você vai entrar na página do Lingui para traduzir essa sua resposta. Então lembre de montá-la da seguinte forma. Uma situação de sucesso, você enlaça com o seu ponto forte e você encerra com a situação atual da empresa. Tá? É isso que a sua empresa está procurando? Então você monta direitinho a sua resposta, não precisa ser algo muito longo. Você percebeu que a minha foi curta e grossa, concisa, direto ao assunto. Até porque quanto mais o candidato fala, maior é a chance de se enrolar, principalmente quando está em outro idioma, tá? O nervosismo vai crescendo, você acha que você está perdendo ali o rumo, você começa a colocar palavras que você não esperava, e aí traz também a sensação de despreparo. Imagina que eu pego o celular, ligo aqui e fico, então, né? Do que a gente estava falando mesmo? Ah, entrevista. Pois então, entrevista é legal, mas também é difícil. Caramba, tempo é dinheiro, né? Então vamos direto aqui à parte que interessa. Montou sua resposta, entrou no Lingui, tá tudo em inglês. Agora é onde você vai se diferenciar do resto. 90% das pessoas pegam essa resposta do tradutor e pimba, já tá lá. No currículo, no e-mail, na carta de apresentação, whatever. No local que você for colocar em inglês. Agora você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai para outra plataforma chamada Grammarly. 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 Verdinho, um símbolo, tem a app também, tem o aplicativo, mas você pode usar perfeitamente, inclusive a versão gratuita, no próprio Google, tá? Então você vai entrar no Grammarly, pegar essa sua resposta que o Lingui já traduziu e colocar no Grammarly. O Grammarly não é tradutor, mas ele vai te trazer as correções e principalmente coerência. Imagina que você está falando de algo que você se destaca, né? Então você vai falar das suas fortalezas, dos seus pontos fortes. E você está repetindo a palavra strength 15 vezes em um texto tamanho formato Twitter de 140 caracteres. O Grammarly vai te trazer sinônimos, abilities, tá? Execution, vai te trazer ali palavras para você não ficar usando só a mesma. Então ele vai estar corrigindo concordância, coerência, pontuação, enfim. Seu texto vai ficar perfeito e você ainda consegue selecionar ali na parte entrevista de emprego, currículo, enfim, o que você precisar. Então, Lingui para traduzir, Grammarly para deixar o texto maravilhoso, ok? E assim você já tem a sua resposta em inglês. Caso você queira ver na prática aqui, em caso real, como funcionaria. Vamos voltar para a minha situação da entrevista. Você pode pensar perfeitamente na sua. Inclusive, se você quiser ajuda, comenta aqui. Coloca a sua área, do que seria a sua entrevista. E nós vamos montar a sua resposta juntas, combinado? Enquanto isso, eu vou te dando a minha, olha só. Eu comentei de professora de inglês, certo? Nessa escola de idiomas. Então, como eu começaria com esse S de sucesso? Poderia trazer casos como dos meus alunos. So, throughout my career, I have been helping students to develop their best version of English by applying a simple, practice and real method. In fact, I have few of them in my reference letter. Ok? Foi basicamente o que eu disse em português. Vou trazer para o meu ponto forte. Ponto forte, em inglês, strength. One of my strengths is my ability to understand what the student needs and how can I effectively help them to develop and learn English in a quick time lapse. Depois eu vou colocar a situação, situation. What I'm looking for is a school where I can help my students to be the best version of themselves. Is that what school is looking for? E assim eu encerro.
ok? Percebe que eu fui muito breve, muito precisa e muito concisa. E eu falei exatamente o que eu te mostrei em português. Começo com o sucesso. Minha experiência passada. Levo para o meu ponto forte, minha habilidade. Eu sei o que a empresa quer, eu sei o que a empresa está perguntando e eu falo exatamente isso porque se alinha com as minhas habilidades. E eu encerro com a situação de dizer o que eu estou procurando. Se essa escola oferece, aí eu já coloco o que eu agrego e eu encerro com a pergunta: é isso o que a sua empresa, de preferência citando o nome, está procurando? É a resposta ideal, é a resposta que vai te destacar da concorrência. A grandíssima maioria das pessoas não sabe o que responder. A grandíssima maioria das pessoas fica naquele então. E a grandíssima maioria das pessoas comete o erro de falar só delas. Eu cresci, eu estudei, eu vi, eu sei. O foco não é em você. O foco é o que você traz para a empresa, o que você aporta para a empresa. So, tell me about yourself. Sucesso, ponto forte, situação. Agora que você já sabe o que responder, a entrevista está na sua mão. O destaque e o sucesso só depende de você. Espero que essa aula tenha te ajudado. And see you guys next time.